Boa noite a todos. Boa noite. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus à igreja. Se puder aumentar um pouquinho o retorno aqui, eu agradeço, tá? Porque aqui não estou ouvindo nada aqui, só por gentileza. Amém. Aumentar um pouquinho o retorno. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Lembrando sempre que nossas ministrações estão sempre disponíveis nas redes sociais da Igreja Batista Shekinah. A rede social também pode ser usada para o reino de Deus, viu, meu irmão? Então você acessa lá no Instagram, Facebook, YouTube, IBS Barreiras e compartilha as ministrações aqui disponibilizadas na minha, na sua, na nossa, na de Jesus, Igreja Batista Shekinah de Barreiras. Glória a Deus. Estamos com esse novo projeto, nem tão novo assim, do projeto Natanael 3. Quem está no projeto Natanael 3 aí? Tem alguém? Glória a Deus. Semana passada, sábado, foi o jantar dos Natanaéis na nossa casa, como a Rosa testemunhou, foi no domingo, né? Foi, né? Testemunho no domingo, foi uma bênção. Já tivemos a primeira Natanaela, já veio para a igreja, e ela disse que quer congregar conosco. E outras pessoas também que gostaram muito e vão estar na quarta-feira na nossa cela para a honra e glória do Senhor Jesus. Pessoas novas estão chegando, né? Nós sabíamos que os primeiros jantares, os primeiros Natanaéis vão ser difíceis, porque existe uma batalha no reino espiritual. Não é simplesmente um jantar, pastora Ana. Não é simplesmente um evento, é uma guerra no mundo espiritual. Nós temos vários testemunhos de pessoas que iam aparecer, estavam confirmados, mas não aguentaram a guerra espiritual. Pessoas que passaram mal, outros que fugiram da cidade. Gente, o mundo espiritual é real. Pessoas que fugiram da cidade, para você ter uma ideia, estava marcado para estar no jantar no sábado e na sexta-feira, a pessoa fugiu da cidade, sumiu, desapareceu. Outros passaram mal, um chegou na porta lá, passou mal, teve que voltar. Então assim, é uma guerra no mundo espiritual, e é uma guerra ferrenha, e nós temos que entender que isso não é simplesmente um evento, é uma guerra para ganhar vidas para Jesus. Amém? E se uma pessoa se converter em todos os jantares de Natanaéis que todas as células fizerem, se apenas uma pessoa se converter, já valeu a pena. Amém? Lembrando que esse não vai ser o único, em nome de Jesus, talvez em fevereiro já começa outro, e nós vamos mudar a chave, virar a chave da nossa igreja. E nada como esperando essas pessoas chegarem, nada como uma palavra de Deus para nos preparar para receber essas pessoas. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, o capítulo é o 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. As jovens não têm Bíblia não? As jovens estão aqui me olhando. Leandra, ninguém tem Bíblia não, gente? Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 18. Vocês precisam trazer Bíblia, galera. Uai, como é que o soldado vem para a batalha sem a arma? Hein, pastor Valdemar? Como é que o soldado vai para uma ocorrência da polícia militar lá sem a arma? É complicado, né? Serve de escudo para os outros. Então vamos trazer a Bíblia, amém? Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Eu vou abrir o meu aqui. Mateus, capítulo 18. Quem achou? A partir do versículo 15, tá? Mateus 18, versículo 15. Versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Palavra de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai, em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão.
Versículo 16. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas qualquer acusação seja confirmada. Versículo 17. Contudo, se ele se recusar a considerá-lo, dizei-o à igreja. Então, se ele negar também ouvir a igreja, trata-o como pagão e publicano. Versículo 18. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Glória a Deus. O tema da ministração hoje é um ensinamento para a igreja, é um ensinamento para nós que vamos receber pessoas novas e também as pessoas que já fazem parte do nosso convívio. Hoje o tema da ministração é como lidar com o pecado do irmão. Diga assim para o irmão do seu lado: como eu devo lidar com o pecado do meu irmão, como eu devo lidar com as falhas do meu irmão. Amém? Amados, a palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos. É bem claro quando Lucas, quando que escreveu, diz assim: e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam ser salvos. A palavra de Deus diz que o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam ser salvos. E nós vemos naquele capítulo de Atos dos Apóstolos, o grande crescimento da igreja do Senhor Jesus. Então uma coisa que fica clara: quem acrescenta as pessoas à igreja é Deus. E o próprio Deus, ele não pode negar a si mesmo. A palavra de Deus diz que Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Aí eu pergunto: será que Jesus, o bom pastor, vai colocar as ovelhas dele num pasto ruim? Num lugar onde as suas ovelhas não serão bem cuidadas, não serão bem tratadas? Eu pergunto para você: o bom pastor vai acrescentar, vai colocar as suas ovelhas num lugar onde não tenha alimento? Será que o bom pastor vai colocar suas ovelhas num lugar onde não tenha proteção? Eu creio que não. Então essa conclusão lógica, essa é uma conclusão lógica que nós temos com a palavra de Deus. Nós ficamos pensando: por que Deus então não está acrescentando na nossa igreja? Talvez porque o nosso pasto ainda não é um pasto bom para alimentar as ovelhas. Ou porque talvez muitas ovelhas ao chegarem aqui serão mal tratadas, mal cuidadas. Estamos começando um projeto Natanael 3 para que o Senhor acrescente vidas para a igreja. Aí eu pergunto: será que nós estamos verdadeiramente preparados para receber essas vidas? E é para isso que eu e você nós estamos aqui hoje. Nós não estamos aqui para bater ponto, nós não estamos aqui para dizer: já cumpri minha meta de crente, já ouvi a palavra de Deus, eu aturei o irmão Leandro falando 40, 50 minutos e para mim já beleza, é essa a minha cota de crente hoje. Não, nós estamos aqui para aprender como ser um aprisco preparado para receber as ovelhas que Jesus vai mandar. E Jesus só vai mandar quando o aprisco estiver preparado. E uma das coisas que mais nós vemos nas igrejas, e também aqui, e principalmente aqui, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso umbigo e não para o umbigo dos outros, é a falta como eu e você, a falha como nós temos falhado em cuidar das falhas dos irmãos, em tratar o pecado e a falha dos irmãos. Eu pergunto para você: tem alguém santo que nunca pecou aqui? Levanta a mão. Eu creio que você também tem as suas falhas e seus pecados. Eu acho que todo mundo aqui gosta que o nosso pecado seja tratado de uma forma séria e de uma forma que nós sejamos restaurados, amém? Só que muitas vezes, amados, nós temos falhado nessa área. Nós temos tratado o pecado do nosso irmão de qualquer jeito. Muitas vezes nós temos ofendido irmãos. E algo que mais separam as pessoas, e eu vejo várias pessoas saindo da igreja por causa da fofoca. Mais uma vez vamos falar de fofoca. E a palavra de Deus aqui fala em Mateus 18: se teu irmão pecar contra ti, vai em particular
diga para o irmão do seu lado, em particular. Em particular. Mas não é muitas vezes o que nós vemos que acontece. Quando alguém erra, quando alguém falha, a primeira coisa que nós fazemos é contar para o outro. Ou seja, a grande falha de cuidar das ovelhas. Pessoas vão chegar aqui com vários problemas. Ou se, muitas vezes a gente quer que as pessoas cheguem convertidas já para nós. Não vai ser assim. Muitas vezes nem nós estamos convertidos. Imagina aqueles que estão chegando agora. Se é para receber pessoas convertidas, não precisa eu e você, não precisava eu e você. Não precisávamos sermos ferramentas de Deus, se as pessoas forem chegar convertidas, não é? Já estão convertidas mesmo, não precisa, mas não, amados. Deus quer nos usar para abençoar vidas. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos saber como lidar com as falhas uns dos outros. E olha só, a palavra de Deus diz então, se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele e conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Então, meu querido, se você vê o seu irmão andando em falhas, se o teu irmão por acaso te magoou, porque é inevitável que seres humanos uma hora vão se bater um com o outro, vão se chocar um com o outro, isso é inevitável. Isso sempre vai acontecer. A grande diferença é como eu e você vamos lidar com isso. Como eu e você vamos lidar quando alguém te ofende. Como eu e você vamos lidar quando você vê um irmão ofendendo o outro irmão da sua igreja. De que forma eu e você nós vamos lidar? Essa é a grande diferença. Essa forma de lidar com as falhas uns dos outros é o que vai determinar como que o nosso aprisco está pronto para receber as ovelhas. Porque Jesus, Ele não quer trazer as ovelhas aqui para elas serem julgadas. Jesus, Ele quer trazer as ovelhas para elas serem saradas, para elas serem curadas. E como que nós vamos curar alguém no momento em que muitas vezes as pessoas abrem o coração para a gente e nós tornamos as suas falhas e seus pecados públicos para outras pessoas? De que forma? Infelizmente, amados, o pastor Valério trouxe um áudio de um testemunho muito forte sobre uma pessoa que passou por isso, teve uma experiência sobre essa questão de fofoca, mas infelizmente ainda nós vemos muito isso dentro da nossa igreja, dentro das nossas células. Pessoas incapazes de lidar com o pecado uns dos outros. Aí eu pergunto, como que Jesus vai colocar mais pessoas aqui? Se eu e você nós não conseguimos tratar bem nem aqueles que já estão conosco há muito tempo. Aqueles que muitas vezes nós pensamos que são nossos amigos, muitas vezes estão falando mal pelas nossas costas. Muitas vezes não temos coragem de confrontar o nosso irmão. É mais fácil contar por outro. É mais fácil contar a falha para o outro do que confrontar. Ei, meu amado, vem cá. Aquele dia eu acho que você não agiu de forma correta. Pois é isso que nós precisamos fazer. O líder, eu e você, nós somos chamados para ser líder. E o líder deve trazer sempre como objetivo a restauração do irmão. Nosso objetivo sempre deve ser a restauração daquela vida. Se aquela vida te ofendeu, muitas vezes o que acontece? A gente é olho por olho, dente por dente. Então, quando nós tratamos assim, é porque o nosso objetivo não é que aquela pessoa seja restaurada, não. Muitas vezes a gente quer confrontar, revidar. Mas não é isso que Jesus nos separou. Tem algum crente aqui? Tem algum crente no Senhor Jesus aqui? Tem algum cristão aqui? Porque o que nos determina como cristão é a forma como eu e você tratamos as falhas uns dos outros. Jesus sabia, desde o início, que Judas metia a mão na bolsa. Porque a própria palavra de Deus diz, não estou inventando não. A palavra de Deus diz que Judas era ladrão. Ladrão faz o quê? Rouba. Jesus sabia. Mas Jesus nunca expôs Judas para os discípulos. Já percebeu isso? Jesus nunca expôs Judas
aos seus discípulos. Jesus nunca tirou Judas das suas atribuições de tesoureiro, mesmo sabendo que ele era ladrão. Tanto que quando Jesus falou na ceia que um deles ia trair, ninguém sabia quem era. Nenhum dos discípulos, ninguém suspeitava que o traidor era Judas. Nós vemos ali no livro de João, quando o discípulo João estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus e perguntou para Jesus quem era o traidor. Nos últimos momentos foi que Jesus revelou quem iria trair. Mas a gente não vê Jesus fazendo fofoquinha sobre o seu discípulo Judas. E muitas vezes, amados, nós caímos nesse grande pecado. Nesse grande pecado, magoamos pessoas, ferimos pessoas, as pessoas saem da igreja por conta da nossa incapacidade de frear a nossa língua. Olha o que diz no livro de Tiago, capítulo 3, vamos ler. Eu quero que vocês abram sua Bíblia. Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago, capítulo 3. Todos acharam? Tiago, lá no finalzinho. Todos acharam? Diz assim, no versículo 1: Caros irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma pequena fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidades. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como ela mesma incendiada pelo inferno, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, porém, com ela amaldiçoamos nossos semelhantes criados à imagem de Deus. Da mesma boca procede maldição. Meus queridos irmãos, isto não está certo. Responda, fala para o irmão do seu lado com veemência: isto não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Amém? Que palavra forte aqui. A palavra de Deus diz que um cavalo, olha o tamanho de um cavalo, ele consegue ser controlado pela boca. A língua, como diz a palavra de Deus, é um pequeno órgão, mas que pode incendiar e contaminar o corpo inteiro. E não só o nosso,
os dos nossos irmãos. A palavra de Deus diz que não pode jorrar duas águas de uma mesma fonte. Não pode jorrar água saloba ou água doce, ou só a fonte é água doce, ou só a fonte é água saloba. Eu quero perguntar para você, a sua fonte é de água doce ou de água saloba? Deus nos chama para ser fontes de água doce. Amados, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, frear a nossa língua. Evitar de fazer comentários maldosos uns dos outros. Se nós vemos alguém andando errado, a palavra de Deus diz que nós temos a obrigação de corrigir o nosso irmão. Nós temos a obrigação. A palavra de Deus fala em Tiago 4,17. Diz assim, refletir sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu e você, nós temos a obrigação de orientar os nossos irmãos quando nós vemos que eles estão andando errado. É obrigação nossa. E muitas vezes deixamos essa obrigação de lado, ou seja, não corrigimos o nosso irmão e ainda fizemos pior, contamos uns para os outros. E muitas vezes com aquela desculpinha, não estou falando mal, é só para a gente orar aqui para ter uma orientação de Deus. Conversa. A palavra de Deus é clara, Jesus é claro, quando vê alguém andando errado, alguém te ofendeu, alguém está pecando, vá até ele a sós. Amém? E aí no versículo 16, porém se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Então a palavra de Deus nos dá a autoridade de envolver mais uma pessoa, depois que você já tratou com ela, que você já conversou com ela, e ela continua no mesmo erro. Somente assim a palavra de Deus nos autoriza a contar a outra pessoa. Somente assim. Do contrário, a palavra de Deus diz, conversou com teu irmão, corrigiu com ele, fez ali como é que é o conserto, como a gente fala, fez o conserto com teu irmão, está tudo beleza? Pronto, não envolva mais ninguém, está resolvido. Beleza. Não envolva mais ninguém, nós não temos autorização de levar isso adiante. A palavra de Deus só nos dá autorização quando depois que você conversou, depois que você tratou aquele irmão continuando praticando aquela mesma falha, aí você tem autorização de chamar o seu discipulador e dizer assim, já conversei com fulano, eu conversei com ele, eu tratei com ele, mas ele segue no mesmo procedimento. Vem aqui, eu e tu, vamos conversar com ele aqui. A palavra de Deus diz isso. Amém? Quem está entendendo aí? É muito importante, amados. Porque não só dos novos que estão chegando, mas nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos proteger uns aos outros. Nós não temos que nos engalfinhar uns aos outros, brigar uns com os outros, falar mal uns dos outros. Eu e você, nós temos que ter o ato de proteção, proteger o nosso irmão. Não passar a mão no pecado de ninguém, mas proteger, corrigir com amor e discrição, como a palavra de Deus nos ensina. Glória a Deus. No versículo 17. No versículo 17, contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, primeiro, fala com o irmão, eu, você e ele particular, não te deu ouvido, chama uma pessoa para estar contigo, pode ser o teu discipulador, chama uma pessoa para estar contigo como testemunha, conversa com ele de novo, se resolveu, terminou ali. Se não resolveu, a palavra de Deus diz agora, leva a igreja, fala com o pastor, fala com a liderança, já conversei com ele, chamei meu discipulador, nós já conversamos, ele que segue no mesmo erro, aí a palavra de Deus diz, agora você pode levar para a congregação, leva para a igreja, amém? Somente nessas circunstâncias é que a palavra de Deus nos autoriza a levar à igreja, e diga assim, e então se ele negar também ouvir a igreja, diz a palavra de Deus, trata-o como pagão ou publicano, ou seja,
exclua do convívio da igreja. Então, se o cara não ouviu quando você conversou, não ouviu quando você levou uma testemunha, não ouviu quando levou para o pastor e para a liderança, a palavra de Deus diz: agora esse cara, tira ele do nosso meio, porque ele não é um verdadeiro cristão. Amém? Glória a Deus. Amados, aquele que ouve a fofoca e não repreende o irmão é conivente com o pecado. Cuidado quando alguém for falar sobre o pecado de alguém para você, tá? Porque muitas vezes a gente só julga aquele que fofoca, mas aquele que recebe a fofoca é conivente com o pecado. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 6, versículo 10, diz assim: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 6 que os maldizentes, ou traduzindo para o nosso português, os fofoqueiros, não herdarão o reino de Deus. Isso é sério. Isso é muito sério. E às vezes a gente fica brincando com isso. Às vezes nós ficamos brincando com o pecado, amados. Amém? Para corrigirmos o nosso irmão, amados, primeiro, precisamos o quê? Estamos vendo um irmão em pecado, nós já sabemos que nós não devemos levar para outras pessoas antes de conversar com ele. Primeira coisa, observar o princípio da trave. Abram sua Bíblia em Mateus 7, versículo 3. Antes de corrigir um irmão, nós precisamos observar o princípio da trave. Mateus 7, versículo 3. Todos acharam? Então nós já aprendemos com a palavra de Deus que nós temos a obrigação, como diz a palavra de Deus, de fazer o bem. Nós temos a obrigação de corrigir nossos irmãos. Nós já sabemos de que forma nós vamos fazer isso, com todo cuidado. Primeiro indo só até ele, não contando para ninguém. Se ele não ouvir, leva uma testemunha. Se ele não ouvir com a testemunha, leva a igreja. Nós já sabemos isso, beleza. Mas nós temos alguns princípios para seguir. O primeiro é o princípio da trave. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 7: por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como pode dizer a teu irmão: permite-me revolver o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderá ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. A palavra de Deus é clara. Estou vendo um irmão andando no pecado. Sabemos que temos que lidar com isso com muito cuidado. E pessoas estão vindo para a igreja, pessoas novas, cheias de vícios e precisando ser curadas. A primeira coisa é: veja você primeiro. Analise se você não está caindo no mesmo erro que você quer corrigir alguém. A palavra de Deus diz: como é que tu quer corrigir o cisco que está no olho do teu irmão, se tem uma trave desse tamanho no teu? Hipócrita, primeiro tira a tua trave, para depois tu tirar o cisco do olho do teu irmão. A primeira coisa é: nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vidinha. Se nós por acaso não estamos caindo no mesmo erro que aquele irmão está caindo. E se você percebe que isso está acontecendo, amados, é necessário confessar os pecados, como fala o próprio livro de Tiago. Confessai uns para os outros para ser o quê? Para ser o quê? A gente confessa a Deus para ser perdoado, e confessa uns para os outros e ora uns para os outros para ser o quê? Sarado. Olha a importância que é eu e você sermos pessoas saradas. Primeiro, nós precisamos ser sarados para ir para o céu, amém? Sim ou não? Ou vai algum doente para o céu? Vai alguém que não perdoa para o céu? Vai algum fofoqueiro para o céu? Então olha a importância de sermos sarados. Primeiro,
porque nós queremos ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus, quer ir para o céu? Então você precisa ser curado, ser sarado, amém? Concordo? E olha a segunda importância. Para que nós possamos curar outras pessoas, é necessário que a gente seja curado também para curar outras pessoas. Ou seja, para que a gente vá para o céu e para que a gente possa levar outras pessoas para o céu, amém? Porque a própria palavra de Deus diz, pode um cego guiar outro cego? Pode? O que vai acontecer se um cego guia outro cego? Provavelmente vão cair num buraco os dois. Olha a importância que é eu e você estarmos sempre, como diz a palavra em 1 Coríntios, quando fala sobre a ceia do Senhor, que eu e você nós temos que nos julgar, fazer autoanálise. Autoanálise, como que está a sua vida? Ah, você vai lá corrigir a tua irmã que está fofocando, sendo que tu fofoca da mesmo jeito, minha filha. Tira a trave do teu olho. Ah, você vai orientar a sua mãe para não gritar com seu filho, sendo que você grita do mesmo jeito ou até mais na sua casa? A palavra de Deus diz, hipócrita. Hipócrita. Para quem conhece Bíblia aqui, principalmente no Novo Testamento, quando fala dos evangelhos, quando Jesus andou pela terra, nós vemos que Jesus lidou com vários tipos de pecado, amém? Jesus lidou com assassinato, Jesus lidou com adultério. E na grande maioria dos pecados, Jesus lidou com muito amor e parcimônia. Mas existe um pecado em potencial que Jesus não alisava de jeito nenhum, que era o pecado da hipocrisia. Esse Jesus não alisava. Nós vemos Jesus chamando os fariseus de hipócrita, sepulcro caiado, raça de víboras. O pecado da hipocrisia, Jesus olha com um certo cuidado, e Jesus abre uma lupa sobre esse pecado da hipocrisia. Jesus lidou com muito amor e carinho com aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus escrevendo na areia, né? Quem conhece a palavra, mulher foi pega em adultério. O que Jesus falou para ela? Pois é, cadê os teus acusadores? Pois é, Senhor, ninguém está aqui. Pois é, nem eu te acuso, agora vai e não peques mais. Mas quando Jesus lidava com hipocrisia, era na sapatada. E muitas vezes eu e você, nós não damos atenção para esse pecado tão sério, o pecado da hipocrisia. Corrigir alguém por um pecado que você também pratica. Corrigir alguém por algo que você também faz. Olha a importância que eu e você nós temos de ser curados e sarados, para que nós podemos ir para o céu e para que outras pessoas também vão para o céu. Deus quer nos usar de uma forma sobrenatural, amados. Deus quer nos usar de uma forma sobrenatural. Nós precisamos urgentemente frear nossa língua. Nós precisamos urgentemente nos sarar e nos curar. Deus quer encher essa igreja. Essa igreja é desse tamanho só para nós. Essa igreja não foi feita só para nós. Essa igreja foi feita para estar cheia de pessoas. E a palavra de Deus diz que é Ele que acrescenta. Mas para isso eu e você, nós precisamos ser terras férteis. Nós precisamos ser árvores frondosas. Árvores que têm frutos do Espírito, os frutos do Senhor. Frutos de perdão, frutos de paciência, cuidado para lidar com o pecado dos nossos irmãos, frear a língua, parar de falar mal uns dos outros, ter a hombridade e a coragem de ir na pessoa que falhou, na pessoa que te magoou, na pessoa que você está vendo errado. Deus quer que cada um de nós sejamos usados por Ele. E vamos ler de novo aqui. Porque repara, no versículo 1 diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 7, Mateus 7, versículo 1. Pois com critério que julgares sereis o quê? Julgados, e com a medida que usardes para medir aos outros, igualmente medirão a vós. Então antes de julgar, amados, olhe para você mesmo. Olhe para você mesmo.
Às vezes eu gosto de fazer esse exercício. Às vezes a gente vê algum irmão andando errado, muitas vezes, né? Nos nossos discipulados, muitas vezes os cônjuges abrem o coração para a gente. E eu fico olhando assim, cara, eu fiz coisa pior. Eu falei, eu vou me escandalizar? Não, eu vou cuidar desse irmão, porque eu fazia coisa pior. Quem eu era antes, né? Claro que eu ainda não sou aquela Coca-Cola toda, não sou aquela Brastemp, mas eu era muito pior que antes, muito pior. E muitas vezes nós deixamos de fazer essa autoanálise. Quem era você? Pergunta para o irmão do seu lado, quem era você? Quem era você alguns anos atrás? Quem era você antes de Jesus te pegar, te trazer? Quem era você antes de estar aqui na igreja? Como você era com seu cônjuge? Como você era com a sua esposa? Então quem somos nós para julgar o pecado uns dos outros? Quem somos nós para fofocar uns dos outros? Deus quer nos usar para curar. Deus quer nos usar para ser remédio e não metiolate. Metiolate arde demais, né? Deus quer nos usar para Deus não quer que a gente seja metiolate, não. Deus quer que a gente seja um remédio que cure feridas e não remédio que traz mais ardência e mais dor, né? Quem aí, o pessoal mais antigo usou metiolate sabe como é que é, era pior até. E Deus quer nos usar poderosamente, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela tem algumas exceções sobre os princípios que nós lemos em Mateus 18:15, tá? Que é o pecado cometido por presbíteros ou pastores. Eu queria que vocês abrissem a sua palavra em 1 Timóteo 5,19, amém? 1 Timóteo 5,19. Primeira Timóteo 5,19. Quem achou, amém? Diz assim: não aceiteis acusação contra um presbítero ou contra um pastor, se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Primeira coisa, 2 ou 3 testemunhas. Aí diz aqui, no versículo 20: quanto aos que vivem na prática do pecado, repreendo-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. A palavra de Deus diz que quando um presbítero, quando um líder da igreja é pego em pecado, a palavra de Deus nos orienta que ele seja repreendido na presença da igreja toda. Porque a palavra de Deus diz que é muito dado, muito é o quê? Cobrado. Quem muito dado, muito é cobrado. Com os nossos irmãos, com aqueles que estão na igreja, com aqueles que estão chegando e com aqueles nossos amigos, a palavra de Deus diz que cuidado, discrição, vá até ele. Mas a palavra de Deus também diz que quando se trata de líderes espirituais, essa repreensão deve ser em público, amém? Nós temos que aprender, amados, e eu aprendi isso quando eu trabalhava quando trabalhava com equipe. Nós elogiamos em público e nós corrigimos no particular. E a palavra de Deus nos diz também isso, de certa forma. Nós temos que aprender a elogiar as pessoas, a gente elogia em público. Agora, a correção em particular. Amém? Glória a Deus. E outra exceção que fala em 1 Coríntios, já estou terminando. 1 Coríntios 5, versículo 1. Quando o pecado é público. 1 Coríntios 5, versículo 1. Quando o pecado é público. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Olha só, quando o pecado é público. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós, é uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem praticou tamanha insolência como se estivesse presente. Ora,
quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom, não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? A palavra de Deus aqui, não se assustem, tá? Eu vou explicar o que o apóstolo Paulo quis dizer. A palavra de Deus diz que quando um pecado ele é público, ele deve ser corrigido de forma enfática e em público. E a palavra de Deus diz assim, que na igreja de Coríntios tinha tanta imoralidade, tanto tipo de imoralidade, que nem mesmo entre os pagãos poderia acontecer aquilo. E a palavra de Deus diz assim, ó, se esse cara está no meio de vocês ainda, entregue ele para Satanás. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, afasta ele da igreja, para que através das provas e das tribulações, que ele vai ser afligido por Satanás lá, que pelo menos o corpo dele vai ser, ou seja, ele vai sofrer afrontas, vai sofrer tribulações, para que esse cara se converta através dessas tribulações. Porque a própria palavra de Deus diz assim, ó, entregue esse homem a Satanás para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor, ou seja, para que esse cara se arrependa. Então, amados, é possível sim expulsar alguém da nossa congregação. Porque a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo diz aqui, ó, esse cara tire do meio de vocês. Porque quando ele sair do meio do cuidado da igreja e do cuidado do Senhor, quem sabe lá fora, sendo afligido por Satanás, ele se arrependa. Amém? Glória a Deus. E Deus, em nome de Jesus, quer transformar a nossa igreja. Nós precisamos estar preparados para receber multidões. Eu e você, nós precisamos estar preparados para receber as multidões que Deus quer trazer para essa igreja, para a sua célula. Deus quer multiplicar nossa célula, mas é necessário que eu e você, nós saibamos como lidar com o pecado. Nós queremos ter cuidado com o nosso, imagina com os dos outros, amados. Precisamos ter cuidado uns dos outros, precisamos usar o princípio da trave, precisamos estar sarados para que nós possamos curar os outros. O próprio pastor Eibe diz que a ovelha sadia dá cria. Muitas vezes não estamos dando cria porque nós precisamos nos curar. E que o Espírito Santo venha nos curar nessa noite, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?